Olá, como vai você? Como está a sua vida, sua família, sua convivência, sua saúde física, mental, espiritual? Nem sempre as coisas vão bem, mas eu quero desejar que o seu coração receba paz. Se o nosso coração tem paz, mesmo que ao nosso redor ou dentro de nós alguma coisa não esteja de acordo com a nossa expectativa, mas a paz que carregamos no coração faz toda a diferença. Que Deus abençoe você, sua casa, seus planos, seus sonhos, mesmo que hoje não esteja lá daquela maneira como nós desejamos, como nós queríamos. Mas é assim, dias chovem, dias faz sol, dias são mais fáceis, dias são mais difíceis e nós vamos aprendendo a viver. Hoje nós vamos falar de saúde, mas sempre naquela perspectiva dos relacionamentos. O que tem a ver uma coisa com a outra? Será que a sua convivência conjugal, será que os seus relacionamentos estão afetados pelo seu estilo de vida? Será que tem a ver as suas intrigas? Será que tem a ver as suas dificuldades conjugais, as suas brigas conjugais ou as suas alegrias com o seu estilo de vida? O que tem a ver sono, ansiedade, apetite, o que tem a ver uma coisa relacionada à outra e tudo isso relacionado ao comportamento, às emoções, aos sentimentos. Queremos você aqui com a gente trabalhando esse tema hoje. Insônia, ansiedade, essas palavrinhas já deixam muitos atentos. Sofre de insônia, de ansiedade e o seu apetite, como está? Será que não dormir bem influencia no seu apetite? Será que a sua ansiedade tem a ver com trazer algum tipo de angústia aos seus relacionamentos? Uma coisa ligada à outra e a gente precisa aprender para conviver bem e aprender bem e mudar de vida. Para mudar, a gente precisa decidir e eu espero que hoje você tome excelentes decisões. Muito obrigada por sua companhia. Deixe o seu recadinho na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. As minhas convidadas de hoje são também excelentes, como todos que passam aqui pelo nosso sofá para a nossa conversa boa no consultório de família. E elas saíram do consultório e vieram para cá, direto para o outro consultório. A doutora Cláudia, que é médica, veio aqui com a gente no consultório a primeira vez, mas no Sem Tabus já veio outras. É um prazer recebê-la mais uma vez, doutora Cláudia. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês novamente. Obrigada mesmo. A doutora Cláudia vem acompanhada da doutora Cristiane. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Muito obrigada, bem. Primeira vez que está aqui com a gente, eu espero que sinta-se à vontade para voltar outras vezes. Com certeza será um prazer. Está sendo um Ótimo. prazer e será um prazer. As duas trabalham no Centro de Vida Saudável em Engenheiro Coelho, ou o Cevisa, que é um espaço lindo, maravilhoso. O que dizer do Cevisa, meninas? Cláudia. Bem, eu não sei quantos já conhecem o Cevisa. O Cevisa, este ano, nós completamos 10 anos. E foram 10 anos assim de muito trabalho, muitos pacientes, experiências maravilhosas de trabalhar com pacientes vindos do Brasil todo. Temos recebido pacientes que vêm do exterior também. E quando eles chegam lá, eles se apaixonam não apenas pelo local, pelo ambiente, mas realmente assim com o tratamento em si. Eu acho que é uma nova medicina. O mundo está acordando para uma medicina diferenciada. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar fazendo parte deste trabalho e de poder estar ajudando lá com o pessoal do Cevisa. Cris, qual é o diferencial do Cevisa? Buscar tratamento através da natureza, através do que Deus colocou para nós nos curarmos. Claro que não que o remédio, o alopata, não tenha o seu lugar. Claro. Mas o diferencial do Cevisa são os tratamentos naturais. Eu, como a Cláudia, também faço parte do Cevisa, tive no início também, 10 anos atrás, me afastei um pouco, trabalhei em outros locais e estou retornando novamente à casa. O bom filho a casa torna. E realmente, o diferencial são os tratamentos naturais voltados ao que Deus deixou na natureza, para nós nos curarmos.
Então temos a doutora Cláudia e a doutora Cristiane hoje aqui no nosso programa, representando o Cevisa e trazendo para a gente boas notícias, para nós darmos um contorno diferente no nosso estilo de vida e alcançarmos sucesso. Sucesso tem a ver com justamente o enfrentamento diante das dificuldades, das adversidades, e não é simples cuidar da saúde, não é simples cuidar dos relacionamentos, mas é possível. No mundo conturbado, perturbado, extremamente ansioso, ainda é possível e necessário falar de esperança, falar de mudanças que nos levem a um patamar diferente na busca de uma vida melhor. Fique aqui com a gente, traga o seu recadinho. Já tem recadinho pedindo aqui para a gente para falar a respeito de ansiedade. Vamos começar por isso. O que é ansiedade? Como a gente entende a ansiedade? O que ela provoca? As causas? O que dizer sobre a ansiedade? Bom, a ansiedade é um medo constante, só que medo é um medo irreal, é um medo, chega patológico. A pessoa está sempre com medo de algo, e geralmente é do futuro. Nós podemos ter medo de algo real, de um cachorro, as mulheres, de uma barata. É o medo de algo real, você está vendo, você tem medo. O medo é bom, ele nos coloca prontos, aptos ao enfrentamento ou à fuga. Agora, o medo da ansiedade não é um medo de algo real. A pessoa sente o temor, ela sente o medo, mas ela não sabe do quê. Ela está sempre, por isso chama-se, um estado ansioso. Ela está sempre querendo provar alguma coisa, ela está sempre com medo do que vão pensar, o medo de como vão ver a forma como ela age, o medo de ela não conseguir fazer os seus afazeres no trabalho ou no dia a dia com perfeição. Então, não é que ela busca o perfeccionismo, é que ela está sempre com medo. Uau! O que causa? O que torna uma pessoa ansiosa? Eu acredito que a vida, hoje em dia, está deixando a maior parte dos pacientes ansiosos. Eu poderia te dizer assim, que se eu atender 10 pacientes, 7 desses pacientes que eu atendi durante o dia são pacientes ansiosos. Eles não estão, parece, conseguindo dar conta de todos, do seu dia a dia. Então, eles se cobram. O próprio paciente, ele fica dizendo, ele quer fazer as coisas bem feitas. Então, ele se cobra a nível do relacionamento em casa, a nível do trabalho, a nível dos estudos. E ele quer fazer tudo e ele não consegue. Então, ele fica ansioso, como a Cris falou há pouco tempo. Então, ele fica com medo de não conseguir fazer e ele fica com uma ansiedade terrível. E muitos desses pacientes já querem logo o medicamento. Por favor, doutora, me dá um remédio, porque eu estou muito ansioso. E quando eu vou fazer, logo assim que eu recebo o paciente, eu pergunto, e aí ele começa a dizer, pois o meu pai também é ansioso, a minha mãe, e querem colocar essa ansiedade na culpa em outras pessoas. Por isso que é importante, eu sempre digo que é importante nós cuidarmos do paciente de uma forma individual. Então, cada paciente, ele tem a sua peculiaridade. Então, eu gosto de dizer isso para eles. A ansiedade, quem sabe, dos teus pais eram coisas diferentes. Como está a tua vida hoje? Aonde tu trabalhas? Qual é a tua atividade? É a primeira coisa que eu faço para perguntar. E aí, olha, em 5 minutos ele já consegue dizer tudo por que está tão ansioso. E aí nós começamos a trabalhar. Nós começamos a trabalhar as coisas que ele pode mudar, que ele deve mudar. Então, é importante fazer esse trabalho multidisciplinar. Porque cada um faz uma parte, e lá no Cevisa nós fazemos esse tipo de trabalho. Então, é um médico trabalhando com psicólogo, com nutricionista, com fisioterapeuta. Então, nós temos assim uma equipe que vai ajudar a diminuir essa ansiedade na vida do paciente. Mas, assim, é incrível, sabe, Darley, como a quantidade dos pacientes que nós recebemos, que é o nosso dia a dia, com uma ansiedade terrível. E é difícil perguntar, e aí, é mais ou menos ansioso? Como é que está a tua vida? Doutora, é terrível. Então, eles buscam a nossa ajuda, reclamando especificamente sobre isso. É uma falta de condição de dar conta da vida? É uma falta de condição de suportar a pressão, que é muito grande, de trabalho, de família, referente às finanças, tem muito medo de não dar certo, muito medo de não conseguir e o medo de não satisfazer as expectativas dos outros. Tem muito isso também, muito, né? Muito. Exatamente. No Brasil, especificamente, nós estamos passando por um momento, né, econômico bem crítico. Está gerando, lógico, uma fábrica de ansiosos.
Mas a gente não pode falar, o problema é esse. É que hoje a vida nos cobra saberes de tudo, saberes. Nós temos que saber. Eu sou psicóloga, mas eu tenho que entender muito da minha colega, que é médica. Ou então eu tenho que entender muito da minha colega, que é escritora. E tudo é muito cobrado, indiferente da idade. As crianças são muito cobradas. Você pega uma criança de 6 anos, é normal nós perguntarmos, seu filho já faz inglês? Ele tem 6 anos, ele é uma criança. As crianças estão ansiosas. Por quê? Porque nós estamos numa época em que todos têm que saber de tudo. Tudo e de tudo. Um mundo globalizado. Temos que saber todas as notícias. Então, a gente passa a se cobrar. Nossa, mas eu não consigo. Eu consigo dar conta da minha profissão, mas eu não consigo dar conta da minha casa. Bom, eu consigo dar conta da minha casa, mas eu não consegui dar conta da minha profissão. Os homens, bom, eu consigo dar conta de sustentar minha família, mas eu não consigo dar conta de ter um relacionamento com a minha família. O final de semana eu estou esgotado. Eu preciso descansar. Férias? Não. Como assim férias? Não pode ter férias. O pai não pode ter férias. Então, provavelmente, o que ele faz? Ele propicia férias para a família, mas ele mesmo se cobra, né? Eu não posso. Por quê? Porque alguém tem que manter aquele padrão daquela família. Então, não é uma faixa etária na cobrança da sociedade. Não. São todos envolvidos. Somos todos nós, crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos se cobrando o tempo todo, com medo de não dar conta, sem tempo de parar e falar, eu não sou uma supermulher, eu não sou um super-homem. Podemos dizer também que essa geração é uma geração que não dorme por conta de todo esse reboliço de uma vida pós-moderna. Mesmo no interior, é impressionante como há motivos para não dormir, há motivos para ser ansioso, para ser, claro, nas grandes cidades é muito maior, mas a vida está muito louca, doutora. Por que na época das nossas avós, principalmente aquelas pessoas que moravam no interior, tinham uma vida muito mais tranquila? Porque o sol está chegando o sol, está amanhecendo, o que acontece? A vida começa, nós acordamos e nós vamos para o trabalho, para o estudo, tudo bem. E quando chegava o final do dia, tem aquela expressão, vai dormir com as galinhas, não é? O povo falava muito, por quê? Porque está na hora de nós baixarmos um pouquinho a correria. E o que acontece hoje? Tu acabaste de falar, Darleide, hoje a vida está louca, por quê? Porque nós vamos acordados até altas horas da noite. Uma coisa muito importante que eu vejo é ficar na internet, é ficar no Facebook, no WhatsApp, que isso agora mudou completamente a realidade. Hoje em dia nós não vivemos sem o bendito telefone, parece que nós estamos conectados 24 horas. Porque até à noite, toda hora está o plim, 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 plim do WhatsApp entrando. E tem certas pessoas que não dormem. Eu não estou falando das pessoas lá no Japão, lá do outro lado do mundo. Estou falando aqui, nos nossos vizinhos, nos nossos colegas. Então, as pessoas estão sempre conectadas e pensando em alguma coisa. Então, não tem como o teu cérebro relaxar. O que tem a ver o estado ansioso nosso e a insônia? O que quem produz quem? A ansiedade acaba abrindo portas, propiciando a insônia. Porque a pessoa ansiosa, ela não desliga. É como se ela não desplugasse, ela não sai da tomada. Você usa um eletrodoméstico em casa, você liga ele a uma tomada, quando você acabou de usar, você desliga e guarda. Então, vamos fazer de conta que somos né? Um eletrodoméstico. Hoje em dia, nós não nos desconectamos, a gente não se desliga. Então, a ansiedade, a pessoa está sempre ligada. O ansioso, ele vai dormir, ele começa a pensar no que ele vai ter que fazer ao acordar. Ele já começa a programar o dia dele. Você acha que essa pessoa vai conseguir ter uma noite tranquila de sono? Ele não vai conseguir, porque ele tá pensando no que ele vai ter para fazer no dia seguinte e ele está rememorizando o que aconteceu durante o dia e ele deixou passar. Como que ele vai conseguir ter uma noite de sono tranquila? 6 horas de sono, 7, 8 horas. Cada organismo tem uma necessidade diferente de sono, né? Sabemos que os homens têm uma necessidade um pouco menor que as mulheres. As mulheres somos mais emocionais, a gente se doa mais. A mulher tem uma necessidade um pouco maior de sono. Então, eu estava lendo uma matéria, achei muito interessante.
quando as mulheres de manhã reclamam que estão cansadas, acordam, reclamam para o marido. Mas você me acordou à noite porque você foi dormir um pouco depois de mim. Isso hoje em dia eu penso que é bem comum entre as famílias, né? O marido chega em casa à noite, até ele se desligar de todo o trabalho do dia, tomar seu banho, talvez se tiver filhos pequenos, brincar um pouco, conversar com os filhos maiores, tal. Aí vai ver jornal, vai ver as suas coisas. A esposa talvez tenha chegado em casa antes, se ela trabalha fora, se ela trabalha em casa, ela já está cansada, pode ir para a cama um pouco antes. O fato de o marido abrir a porta do quarto, deitar, geralmente mãe tem um sono um pouco mais leve. Isso atrapalha o sono da esposa. E incrível a relação com as discussões do casal. Isso é fato. Isto é fato. A esposa, no dia seguinte, ela vai estar com o humor bem alterado. Vai estar mal-humorada, se sentindo um pouco menosprezada pelo marido. Ele não respeita minhas horas de sono, mas geralmente a esposa não diz isso, ela não verbaliza. Então, como uma coisa tão simples, que é tão comum acontecer nos nossos lares hoje, pode afetar a vida de um casal. Pode afetar a vida de um casal. Então, a ansiedade tem uma relação íntima com a insônia. O ansioso, geralmente, ele tem muita dificuldade em dormir. Então, eu no consultório, os meus pacientes, eu aconselho não assistir telejornais, porque é muita violência, 2, 3 horas antes de ir para a cama. Não se alimentar pesadamente. Jantas, comida pesada. Isso atrapalha também. Filmes violentos ou programas de televisão violento, para a pessoa já ir se acalmando. Então, o bom seria que as nossas atividades noturnas fossem mais calmas. Para quem, claro, para quem é possível. Se você é um estudante, fica complicado, porque vai ter que se desconectar quase 11 horas da noite para deitar, talvez, dali 40 minutos, 1 hora. Mas uma coisa é certa, deve ter muita gente dizendo assim, meu marido não me ama. Não é uma questão de falta de amor, pode ser só uma falta de sono. Minha mulher não tem paciência, os filhos dizendo, minha mãe não tem paciência comigo. Mãe, pode ser falta de sono. Pode ser? Pode, com certeza. Tu estás falando uma grande verdade, querida. E a Cris tocou num ponto bastante importante. A mulher precisa descansar. Ela precisa descansar. E quando ela não dorme as 8 horas, 6 a 8 horas, que seria a média de sono, ela fica muito mais irritada, ela fica muito mais nervosa, muito mais ansiosa. Então, a qualidade de sono é uma coisa muito importante que a gente deveria comentar. A qualidade do sono. Porque tem alguns pacientes que dizem assim, olha, eu tenho dificuldade de entrar no sono, de relaxar, de começar a dormir. Já tem outros pacientes que dizem assim, eu durmo, mas eu tenho um sono muito leve. Um suspiro, a esposa virou na cama, mexeu para alguma coisa, eu acordo. E depois que eu acordo, eu não consigo voltar a dormir. Então, assim, isso é sinal que a mente dele está muito cansada. E eu tenho visto na minha experiência lá no consultório, principalmente no Cevisa, de pacientes que estão chegando já com uma carga emocional, com uma carga de trabalho muito grande, uma carga familiar. As pessoas estão com dificuldade nos relacionamentos. Nós poderíamos falar a noite toda só sobre o relacionamento homem-mulher e o relacionamento com os filhos, com família. As pessoas estão sofrendo muito emocionalmente. E isso vai fazer com que afete o seu sono. Tem pacientes que chegam, qual a queixa? O que te trouxe até aqui? O que está acontecendo? Eu não consigo dormir, doutora. Eu tenho dificuldade para dormir. Então, isso já está provando que ela tem algum outro tipo de... uma outra patologia. Então, às vezes, a primeira queixa pode começar com a insônia ou distúrbios do sono, que nós poderíamos dizer assim. Vamos a algumas perguntinhas? Antes Sim. de ir para o intervalo, você pode participar com a gente. A nossa página é para você conversar e interagir. Novo Tempo... Não. facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Sou ansiosa, mas no período da tarde. E isso me dá vontade de comer. O que vejo pela frente? O que posso fazer para controlar? Tem a ver com o período do dia e ela sabe identificar. Obrigada, linda, pela participação. Alguns pacientes, é bem interessante isso, alguns pacientes, eles colocam a sua ansiedade na comida.
Já outros pacientes colocam assim, querendo comer muito e outros não conseguem comer nada. Então, ela já está associando alguma... Tem que avaliar bem direitinho essa paciente aí, o porquê no período da Precisa de tarde. terapia. Ela precisa de uma terapia para poder investigar melhor, com certeza. Principalmente se for no período da tarde, ou independente do horário do dia. Neste sábado, nós estávamos lá em Porto Alegre. Tivemos a oportunidade de estar com o nosso povo, né? Na Igreja Central de Porto Alegre. Foi um sábado maravilhoso. E no período da tarde, nós fizemos uma palestra sobre saúde. E foi bem interessante, porque os pacientes sempre perguntam sobre isso, né? Nós estávamos terminando o Outubro Rosa. Então, eu achei interessante que eu recebi de um amigo meu que disse assim, para essa paciente especificamente, o que fazer? Então, quando queres emagrecer, uma dica especial para emagrecer é virar a cabeça para a direita, virar a cabeça para a esquerda e fazer esse movimento toda vez que alguém te oferecer um alimento não saudável. Eu achei Adorei! maravilhoso essa. Quer uma dica? Então faça isso. São exercícios que nós poderemos fazer para tu teres a noção. E pode ser algumas vezes, né? Não, várias vezes. Não e Sim, não. quando alguém te oferecer, tu repita esse movimento. Então, eu achei interessante isso. Nós temos que brincar um pouco. Porque a vida não está fácil. E cada paciente tem a sua forma de viver a sua ansiedade. Então, eu acho que é importante tu saber o que está te causando isso. Viver a ansiedade, mas não permanecer nela, né? Não permanecer O que nela. está acontecendo? O que pode ter aí Causado na esta emoção que à tarde vem essa ansiedade? Tem gente que, assim, ouve os pingos de chuva no telhado, sente algo diferente, porque rememora alguma coisa que talvez nem saiba identificar direito. Então, terapia. Isso é essa paciente, desculpa, essa paciente, é o telespectador que está falando que tem essa ansiedade à tarde, tem a ver com o histórico de vida dela. Olha só. Tá? Precisa ver o que ela faz à tarde. Se as atividades que ela exerce à tarde, se são prazerosas ou não. Se são repetitivas ou não. Porque ela está sendo bem específica. Ela é ansiosa, mas à tarde ela tem uma crise de ansiedade que ela precisa comer. E, geralmente, não é uma fruta que vai satisfazê-la. E nem é uma frutinha seca. É por isso que ela diz que é tudo que vê pela frente. Geralmente são alimentos com alto teor calórico. Por quê? Porque eles rapidamente dão uma falsa... sensação. Ele comunica ao cérebro que é para aumentar a serotonina. Certo, doutora Cláudia? E ela tem a sensação de alegria. A pessoa, quando come coisas engordativas, ela tem a sensação de alegria. Claro, ela aumentou a serotonina. Só que isso é momentâneo, é instantâneo. Então, é chocolate, biscoitos recheados, bolo, massa, pizza, pão, com coisas, geleia, com coisas, né, achocolatados. Geralmente, a pessoa tem essa necessidade. Então, ela precisa rever o que está acontecendo às tardes dela. Como são essas tardes? As atividades que ela está, né, desenvolvendo nessas tardes dela. Se está sozinha ou acompanhada. Se está sozinha, se está acompanhada. E tem a ver com o seu histórico de vida, sim. Por isso que eu falei que, geralmente, é muito interessante. Eu brinco no consultório que todo ser humano deveria ser obrigado, pelo menos uma vez na vida, a fazer terapia, entrar em terapia, para se conhecer um pouco melhor. Mas, infelizmente, não há essa lei. Mas eu sugeriria procurar uma ajuda psicológica. Mais uma perguntinha. Sofro de síndrome do pânico e depressão. Quando estou em crise, já acordo tremendo. Tenho sonhos confusos e acordo me sentindo muito mal e já cansada. Sono perturbadíssimo. Tem a ver com o transtorno de ansiedade, a minha insônia? Está correlacionada uma coisa com a outra? Síndrome do pânico e depressão? Com certeza. E se ela já está com o diagnóstico fechado, ela tem realmente que fazer o tratamento e tem que entrar na medicação, tem que ter acompanhamento com o psiquiatra e também com o psicólogo, até conseguir organizar, porque o sono dela realmente vai estar alterado se ela já tem esse diagnóstico. Tem uma relação muito grande. Perdão, doutora. Sim. E o que pode ser feito além de uma ajuda profissional? Entenda que além de uma ajuda profissional não significa assim, ok, doutor, eu sei que devo procurar um profissional, mas não vou procurar. Não, vai procurar um profissional e mais o que pode ser feito? Mudança de hábitos. Isso é a coisa mais importante que nós temos que fazer. A Cris comentou uma coisa que eu acho que posso até falar novamente,
É à noite, os hábitos dessa paciente é à noite. Primeiramente, não devemos ter televisão no quarto. Se tu queres ter uma noite tranquila, não deve ter televisão no quarto, não deve ter computador no quarto. O quarto é um local onde nós devemos deitar, dormir, ter um sono tranquilo. Alguns pacientes, nós estávamos comentando na vinda para cá, alguns pacientes gostam de tomar um banho morninho à noite é relaxante. Já para outros pacientes, se tomar um banho, já ativa, já Eu, doutora, eu. Ó, não é ativa completamente. Então isso nos prova, eu acho muito interessante, de que nós somos pessoas diferentes. Uhum, Então o marido pensa do jeito, a mulher do outro. Então um banho para mim relaxa, para ti já ativa. uhum. Então cada caso é um caso. Então é importante nós individualizarmos o tratamento do paciente. Então baixar já as atividades, não comer 6, 7 horas. Eu sempre eu falo isso lá no Cevisa. A hora do nosso jantar é 6:30 da tarde. Até a hora do paciente dormir, que são 9, 9:30 no máximo, já está tudo tranquilo, uma alimentação leve. Um paciente que come à noite, que vai a uma churrascaria, uma pizzaria, que faz uma alimentação muito pesada, na hora que ele quiser dormir, o seu estômago ainda está trabalhando. Se comer se teve um jantar assim com muita gordura, muitos queijos, muitas carnes, refrigerantes, sobremesas, então na hora que ele quer dormir e descansar, o seu estômago ainda está trabalhando. Eu sempre gosto, eu falo nas minhas palestras brincando que o cérebro conversa com o estômago. Aí ele disse: opa, vamos conversar um pouquinho. Mas o teu cérebro quer descansar. Já está na hora, é 1 hora da manhã, meia-noite. Eu preciso descansar, mas o estômago está trabalhando. Então, tu não vais ter um sono tranquilo. Com certeza, esse paciente vai rolar de um lado para o outro, ele poderá ter um pesadelo, ou terá insônia, ou não será um sono reparador. Então, isso eu acho que é uma coisa importante falar. Então, é importante ter o diagnóstico do médico, é importante fazer a terapia e é importante mudar os hábitos completamente. Isso é essencial para que possa mudar a tua qualidade de sono. Intervalo e já voltamos aqui no consultório para continuarmos falando a respeito desse tema, ainda ansiedade, insônia, e vamos falar um pouquinho mais sobre o apetite. Será que a ansiedade e ainda a insônia contribui para o teu sobrepeso? Está com dificuldade de perder peso ou dificuldade de ganhar peso? O que tem a ver? E, gente, uma coisa é certa, tudo que nós ouvimos tem a ver com nossa tomada de decisão. É alguma coisa que a gente não pode abrir mão. Não existe uma pílula mágica, não existe um chazinho mágico, uma receita mágica, um médico ou um psicólogo, ou quem quer que seja, com uma varinha de condão. Isso é ilusão, isso é mentirinha, isso não existe. Então não considere que a sua vida vai mudar só de ouvir e sem agir. Nada muda. Então decida ser alguém diferente, com atitudes diferentes e a vida da gente muda e para melhor. Nosso intervalo é rapidinho, até já. Quero mandar beijos, beijos e abraços para gente muito querida que a gente vai conhecendo pela vida. A doutora Cláudia já mandou abraços para o pessoal de Porto Alegre. Ela disse assim, nosso povo, ela que é gaúcha, mas eu amo os gaúchos também. E ela esteve lá visitando Porto Alegre. Tem mais beijo para mandar para alguém, Cláudia? Para o nosso povo lá do Cevisa, os nossos colegas de trabalho. Cevisa que lá no fica NASP, Engenheiro Coelho. O site é cevisa.com.br e fica em Engenheiro Coelho, que é São Paulo, tá, gente? Aqui no estado de São Paulo, mas você visita o site do Cevisa para conhecer melhor. É uma proposta linda, que tem, assim, dado resultados incríveis a quem passa por ali. E isso é um trabalho que a Igreja Adventista faz, disseminando esperança, disseminando a palavra de Deus, mas disseminando também uma prática de uma vida saudável, com orientações certas de quem deseja e valoriza a vida. Temos diversas clínicas, o Cevisa é mais uma delas. E a gente considera ser assim um presente de Deus. Um beijo. Você quer mandar abraço, eu sei, pra gente que você ama no Rio de Janeiro, Cristiane. Com certeza, minha família, meus amigos que pediram para eu mandar um grande abraço, que são fãs do programa da Darleide, são fãs da TV Novo Tempo, então um grande abraço para vocês, os meus familiares, meus amigos de Engenheiro Coelho, os amigos do Cevisa e meus amigos e familiares de São Paulo também. E do Brasil. A gente tem amigo É verdade. Todos no os cantinhos, mundo né? todo. Então, um abraço para todos e principalmente para você, telespectador querido. Doutora Cristiane Stavsky.
Exato. Stavsky, acertei, Stavsky. Facinho. É facinho. Beijo para dona Nízia, que eu conheci neste último sábado. Ela tem só 90 anos de idade, uma vida linda. Estava na caravana da Novo Tempo ali em Vila Velha, junto com aquela multidão animada, feliz da vida. E ela disse, não vou sair daqui sem dar um abraço na Darleide. Ai, fofa, adorei, Anísia, beijo para você. E a todos que prestigiaram a caravana Novo Tempo ali no sábado à tarde. Foi um momento muito lindo, muito rico, como sempre, de muito carinho do público com a Novo Tempo. E a nossa ida também significa que temos muito carinho, muito amor pelo que fazemos, pela missão que cumprimos juntos. Você daí, nós daqui, os Anjos da Esperança, espalhando essa mensagem linda. Muito obrigada por tanto amor. Um beijo especial para o encontro, que foi lindo também, do Ministério da Mulher, em Aracruz, no Sesc de Aracruz. Beijo para aquela mulherada linda, um grupo muito especial e foi uma delícia estar com vocês, viu? Beijo. Vera Brison, aqui em Jacareí, mãe do Agnaldo, sempre pede para a gente mandar um alô, estou cumprindo minha palavra. Um beijo para dona Vera Brison, delícia ter gente tão querida assistindo a gente. Obrigada pelo carinho, viu? Vamos continuando aqui a nossa conversa, tem a ver com ansiedade, o que tem de gente pipocando aqui com histórias de ansiedade. Tem uma avó, inclusive, doutora Cláudia, doutora Cristiane, dizendo que a neta dela está com 12 anos, está com dificuldades familiares, especialmente com a mãe, e ela tem dado sinais de depressão, de ansiedade, de transtornos emocionais, inclusive com ideias suicidas. 12 anos de idade. Infelizmente, está acontecendo isso. E não é uma coisa rara. Está acontecendo. Muitas crianças estão desenvolvendo quadros de ansiedade e sempre com problemas relacionados com pai ou com mãe. Então, neste momento, deste caso específico, está no momento da avó entrar em ação. Porque uma criança precisa muito ser cuidada. E se tem problema dentro da própria família, que são os primeiros cuidadores, que é o pai e a mãe, os avós ou os tios têm que realmente fazer alguma coisa. Levar ao médico, tem crianças que precisam tomar medicação, sim, e devem ser cuidadas. Porque o primeiro amor, o primeiro vínculo é com a mãe. O pai e a mãe é o maior vínculo que a criança tem. Então, se ela se sentir insegura, ela pode se sentir completamente perdida dentro da família. Porque ela aprende a caminhar, ela aprende tudo da vida com os pais. Se ela perder, ela perde o chão. Se ela perder o referencial do pai e da mãe, de cuidado, de proteção, de amor. Então, se a avó conseguiu detectar isso, está na hora de pegar essa criança, venha para a avó, tu és uma pessoa amada, tu tens alguém que cuida de ti. Então, é muito importante que os familiares ao redor possam ver isso, porque pode chegar a um caso mais grave, claro, dessa paciente, dessa criança tomar medicamentos ou, quem sabe, até tentar o suicídio. Então, se conseguiu ver algum distúrbio, algum problema, se a avó já detectou, por favor, corra para pedir ajuda de médico e de psicólogo também. Pessoal, nós já fizemos alguns programas recentes a respeito do tema suicídio. Cuidado com essa brincadeira, dizer assim, quem quer morrer não avisa. Para com esse tipo de fala que é já resultado de uma ignorância nossa a respeito do que é saúde mental, saúde emocional. Então, esses 2 programas fizemos recentemente a respeito de suicídio, está no nosso canal no YouTube. Por favor, assiste, investiga, cuida, ouve essa fala, está carregada de dor, preste atenção, vó, mães. Você ouve que a doutora Cláudia disse a respeito da ligação dos pais com os filhos, que os filhos estão sofrendo muitas vezes por causa dessa relação difícil que às vezes se dá entre pais e filhos. Pais, por favor, temos inúmeros programas também que já fizemos aqui sobre esse tema, a relação dos pais com os filhos. O da semana passada mesmo foi precisamos trabalhar essa questão bem de perto, pai. Não é só dar comida, não é só dar roupa. As pessoas não morrem por falta de uma roupa nova, as pessoas não enlouquecem, não se suicidam porque não tinha a melhor comida, porque nem tinha as 3 refeições ao dia ou mais, o lanchinho, a roupa nova, o sapato novo. Ninguém se suicida por causa disso, mas por causa de amor a gente morre. Por falta de amor a gente morre. Por falta de amor a gente enlouquece. Por falta de amor a gente mata e se mata. Por falta de amor. Prestem atenção. O Consultório de Família sempre está aqui trazendo temas. Hoje mesmo estamos falando de ansiedade.
mas tem a ver com os relacionamentos. Estamos falando de apetite, tem a ver com os relacionamentos. Estamos falando de insônia, que tem a ver relacionamento. Essa é a linha para fazer você enxergar que nós somos um todo. Não é compartimentado, dividido, é um todo. E assim, a minha fala é quase que como um apelo. É um apelo. Dizer, acorda, pelo amor de Deus. Marido, presta atenção e ama a tua família. Esposa, presta atenção. Larga de mão coisinhas, sabe, que não são significativas para a vida. Filhos, deem atenção aos pais. Pai, olhe para os filhos, por favor. Se nós temos uma missão na vida, é nos relacionarmos. Outra coisa é de menor importância. Cristiane, concorda? Você que vive num consultório, ouvindo dramas, ouvindo dificuldades, falta de amor mata e adoece. Exatamente. E o adolescente, como o caso dessa netinha de 12 anos, eles estão muito fragilizados, porque eles ainda não são adultos, mas eles também não são mais crianças. Eles se cobram muito e é nesta fase que nós deveríamos cobri-los de amor e cobri-los de atenção. E é muito mais fácil a gente cobrir de amor e atenção enquanto são pequenininhos. Porque são fofinhos, porque fazem exatamente o que nós pedimos, nós pais pedimos. E nós esquecemos que exatamente nessa fase da adolescência é uma fase onde eles precisam muito de amor e de atenção. E quando uma menina de 12 anos chega a pensar na hipótese de tirar a própria vida, ela não está pensando na morte. O suicida não está pensando na morte, como nós achamos. Ah, ele quer morrer. Não, ele não quer morrer. Ele quer cessar com a dor que está dentro dele. A dor é tão insuportável que ele quer fazer qualquer coisa para acabar com esta dor. E fazendo algo para acabar com essa dor, ele acaba tirando a própria vida. Então, o suicida, ele não pensa na morte como fim. Ele pensa no fim da dor. Só que, geralmente, acaba tirando a própria vida. É isto, gente. A vida não é fácil, mas é possível que a gente faça contornos melhores para sairmos de determinadas situações tão complicadas assim. Uma moça diz assim, a Júlia, ela diz, nasci ansiosa. Tomo o mesmo remédio há 6 anos, doutoras. Tem dia que estou mais ansiosa, tem dias que estou menos ansiosa. Devo trocar o remédio? O problema é o remédio? O problema provavelmente não é o remédio, mas eu sugeriria a você fazer uma consulta com o psiquiatra para ver a necessidade da troca ou não do remédio. Agora, você não nasceu ansiosa. Provavelmente o ambiente, seu ambiente sempre foi um ambiente ansioso. Provavelmente você foi criada no meio de uma família ansiosa. Isso é uma que nós chamamos de uma ansiedade ambiental. Ela não é patológica, você não nasceu com isso. Provavelmente o ambiente te fez ficar ansiosa. Uma mãe ansiosa, talvez um pai ansioso, não sei, irmãos talvez ansiosos, uma casa com menos rotina, talvez, com menos rotina. Tem famílias que não gostam da rotina. Faz com que a criança se torne ansiosa. De repente, eu não sei o seu histórico todo, claro, mas de repente você é alguém que precise de rotina. Você sempre precisou, desde pequena, de ter as regras bem claras, os seus horários bem claros. Talvez você não tenha tido isso. Agora, que você nasceu ansiosa, eu vou ter que discordar. Você não nasceu ansiosa. O ambiente em que você foi gerado, o ambiente em que você cresceu, provavelmente é um ambiente ansioso. Agora, o seu caso de ansiedade, se você já está com um transtorno de ansiedade generalizado, o famoso TAG, eu sugeriria, procure um psiquiatra ou retorne ao seu psiquiatra, reavalie sua medicação e procure a ajuda de um psicólogo. De um bom psicólogo que você confie, para ele te ajudar, você vai aprender a controlar essa sua ansiedade. Talvez você não se cure da ansiedade. Eu não posso dizer você vai se curar da ansiedade, mas com certeza um bom profissional na área de TCC, terapia comportamental cognitiva, ele vai te ajudar a controlar essa sua ansiedade, você ter uma vida com qualidade. Algo bastante interessante é em relação aos medicamentos. Eu tenho atendido muitas pacientes que dizem, doutora, eu tomo esse remédio há 10 anos. Doutora, eu vim aqui porque eu quero que a senhora me faça só a receitinha do remédio que eu já tomo há 20 anos. Então, eu gostaria de falar isso para os nossos telespectadores. É muito importante tu voltares ao teu médico e conversar em relação a isso. Porque tu tens que fazer uma reavaliação. Os pacientes acham, o doutor me deu esse remédio para tomar a vida toda.
eu acho muito importante reavaliar. Eu não gosto muito da vida toda. Porque a nossa vida, ela muda muito, é muito dinâmica. Uma ansiedade que eu posso estar passando agora, um problema, um luto. Perdi a avó, perdeu o pai, a mãe. Perdas que nós temos, não quem sabe de morte, mas perdas emocionais, perdas do trabalho, perdas de relacionamentos, vai te deixar muito mais ansioso, vai te deixar triste. Tem que avaliar se é realmente apenas uma crise de ansiedade ou se depois já diagnosticou uma depressão ou outros distúrbios mentais, que nós não sabemos. Procure o psiquiatra, procure para conversar com ele. Mas o que eu fico preocupada é que às vezes o paciente só chega e diz, doutora, eu vim aqui porque eu quero a receitinha tal, porque eu só durmo com a medicação tal. Então, pense se por um acaso alguns de vocês que estão nos escutando fazem isso, tentem reavaliar melhor, volte no teu médico, converse com ele, porque há vários tipos de medicamentos. Quem sabe na hora da crise nós devemos tomar a medicação e depois tem como médico ir diminuindo a medicação, fazer o desmame, como nós falamos. E eu tenho alguns pacientes que depois passaram daquele período, doutora, olha, há 5 anos atrás eu tive uma depressão, tratei, agora já estou legal, estou equilibrado. Então, eu acho Equilibrou a química, a neuroquímica cerebral. Equilibrou direitinho. Então, eu acho que nós temos que deixar as coisas passar, fazer a nossa parte e não simplesmente dizer, eu tenho que fazer, eu sou assim. Eu estou assim, mas poderá mudar a minha situação. E não é incomum, pelo menos dos relatos que eu já ouvi, de o paciente ficar até satisfeito de ter ouvido do médico dizer assim, o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, não tem cura, aí o indivíduo se apega a essa informação, o doutor falou que não tem cura, eu sou assim, então, de fato, eu nasci assim, eu sou desse jeito, ok. E aí fica só na receitinha. Muda até o nome. Qual é seu nome? Eu tenho tag? Tenho tag, ou o sobrenome é tag. Né? Daí a pessoa não tem mais nome, pessoa não é mais pessoa, ela é a doença. Exato. Ela se esconde atrás de uma doença. Por isso que eu falo que nós, os profissionais, deveríamos ter cuidado com os diagnósticos. Não é que vai omitir o diagnóstico do paciente, de forma alguma. Mas ensinar o paciente a conviver com aquele diagnóstico, mas ele, como a Cláudia falou, ele está com aquela doença. Ele não é aquela doença. Perfeito. E ele pode aprender a controlá-la. E eu vou lembrar que sempre estamos incentivando você a pedir a revista Fique Leve. O que é a revista Fique Leve, se não exatamente ser uma ajuda especial para você cuidar da sua saúde? Precisa tomar consciência e atitude para fazer diferença e não ficar só na medicação há 6 anos. A mocinha faz o que na vida de atividade física? A mocinha faz o quê? Ah, Darleide, mas eu não tenho tempo. Um dia nós estávamos falando aqui, fazendo um programa aqui, e o tema passou também por ansiedade e insônia, já tem algum tempo, e uma moça falou assim, eu acho um absurdo vocês falarem dessa maneira. Por acaso agora eu vou ter que deixar o meu trabalho para poder viver? Ela disse exatamente assim, sim, é claro, você vai precisar escolher entre a vida e a morte. Inclusive está na Bíblia, lá em Deuteronômio. Hoje você decide viver ou morrer, a bênção ou a maldição. A gente precisa escolher. Claro, mas e o trabalho? Não, cada um vai precisar tomar as suas decisões da maneira como consiga fazê-lo, modificações que considere ser necessário para voltar a viver. Então, a revista Fique Leve fala de depressão, fala de ansiedade, sempre numa perspectiva que te dê esperança. Não é só dizer o que é a depressão, o que é a ansiedade, por quê, o que causa a insônia, por que você vive mal, inclusive nos seus relacionamentos, porque até a nossa vida espiritual é afetada quando a nossa saúde não vai bem. Por isso a preocupação de hoje em falarmos a respeito de temas assim e não especificamente dos relacionamentos, da vida conjugal, como nós falamos aqui normalmente, mas é fazer você entender essa mulher ansiosa se relaciona de que maneira com o seu marido, com seus filhos e com a vida. Tem uma que está dizendo aqui que não suporta mais o trabalho a deixa muito ansiosa. Então a gente não se relaciona bem com a vida. Cuidado com isso. Pede a revista Fique Leve. Você vai pedir, pode ser por telefone no horário comercial, é de presente para você. É realmente um presente nosso, dos Anjos da Esperança, que nos ajudam a fazer material assim, quando nos ajudam, inclusive financeiramente. Então, não vendemos por nada, é para você. Entre em contato, 0 operadora 12 21 27 31 21 ou pede no nosso site também, novotempo.com/consultório de família. Combinado assim? Pede a revista Fique Leve.
Quero mandar mais um abracinho aqui, já passaram as últimas perguntas, porque o programa passa voando. Quero mandar um abraço para Magda, lá no distrito de Pedreiras, no Maranhão. Um abraço para o pastor Kaufmann. Muito obrigada, Magda, por seu carinho, e a todas as mulheres que estiveram reunidas neste último final de semana e ganharam de presente o meu livro. Um beijo. Eu não estive com vocês pessoalmente, mas muito obrigada pelo carinho de vocês. Recebi aqui o carinho de vocês hoje também. Vamos a mais perguntinhas. Há 8 anos perdi a minha mãe por causa de um câncer de mama e tive todos os sintomas de ansiedade. Tenho crises, a ansiedade de fato vai e vem. Às vezes me sinto com vontade de me isolar. O isolamento é uma característica da ansiedade ou da depressão, ou está junto no mesmo bojo? O isolamento é mais característico na depressão. Entendi. Tá? O ansioso, geralmente ele está muito agitado. Ele quer fazer tudo, ele quer estar em todos os lugares, ele quer participar de tudo. Quando a pessoa fica com o desejo de se isolar, com pouca energia para fazer as atividades normais do seu dia, é mais ligado à depressão. À depressão. Ok. Tem um rapaz com 15 anos de idade que engorda com a maior facilidade. Ele tem ansiedade e eu percebo que dói depois da separação e ficou ainda mais evidente a ansiedade do menino de 15 anos. Ansiedade e apetite. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Com certeza, o paciente que é muito ansioso, é mais comum ele ter mais vontade de comer e colocar a sua ansiedade toda na comida do que aquele paciente que não come nada. Então, assim, na verdade, ele não tem fome. Ele já comeu, não são para suas necessidades nutritivas, não é isso que ele precisa. Ele precisa colocar a sua ansiedade em algum lugar. Então, por isso que nós temos que mudar os hábitos desse paciente. Embora nós temos recebido lá no Cevisa alguns pacientes que é muito comum ele dizer, doutor, eu tenho uma bola aqui na garganta, eu tenho uma bola. E o paciente diz assim, eu não estou conseguindo engolir nem água. O grau de ansiedade dele está tão grande que ele não consegue beber água. Então, são aqueles pacientes que ficam muito magros, ficam desnutridos devido ao seu grau de ansiedade. Agora, é mais comum esse paciente que ele quer comer tudo, e aí ele diz, e tem alguns pacientes que dizem, doutora, eu engordo do vento. Eu não como quase nada que pode estar aumentando para poder saciar essa minha ansiedade. Eu como fruta. Come fruta, mas quanto de fruta? Ah, não, eu como fruta, todos os tipos de fruta, salada de fruta, eu como as bolachas, eu não consigo dar pausa. E o próprio paciente começa a dizer, ele fala na primeira entrevista, na anamnese que nós estamos fazendo, ele já fica numa ansiedade tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Então, eu gosto de falar sempre para o meu paciente que quer emagrecer. O que nós temos que fazer? Diminuir a tua ansiedade. Neste primeiro instante, tu deve tomar alguma medicação para poder diminuir essa ansiedade, mudar os teus hábitos de vida, fazer uma dieta equilibrada. É fácil? Claro que não é. Só que eu sempre digo para o meu paciente, principalmente os que vão lá no Cevisa, primeiro vamos emagrecer a tua cabeça. O que é emagrecer a tua cabeça? É nós conseguirmos identificar o que está causando essa tua ansiedade. Os teus problemas no trabalho, os teus problemas relacionais. A nossa vida é relacional, Darley, desde que a gente nasce. Nós nascemos, é o pai e a mãe, a escola, nós crescemos, nós vamos relacionar com as pessoas ao nosso redor. E os problemas vêm. Muitas vezes nós não pedimos, mas eles batem na nossa porta. E como nós vamos gerenciar esses problemas? É difícil, porque cada um tem um limiar, cada um vai reagir de uma forma diferente. Então, muitos pacientes não conseguem gerenciar isso e com essa ansiedade vão colocar no apetite. Então, eles acabam comendo mais, fazem aquele efeito sanfona, que é aquele paciente que engorda, emagrece, engorda, aí não, agora eu tenho que emagrecer. Então, ele fica em dieta, fica em exercício, isso fica 1 mês, 2 no máximo, naquela dieta louca, terrível. Aí depois engorda de novo. Então, isso não é bom para o corpo do paciente. Então, é importante ele identificar isso. E eu digo para os pacientes assim, não fique preocupado. Eles às vezes chegam, doutora, será que eu consigo emagrecer 7 quilos em uma semana? Eu preciso emagrecer 7 quilos. 5 quilos eu consigo em uma semana? Eu sempre digo para o paciente, calma, tudo ao seu tempo. Vai ganhar mais 7, quando emagreceu esses 7, ele vai ganhar mais 7. Com certeza. Então, porque ele não emagreceu a cabeça. Não emagreceu a cabeça. Então, nós sempre dizemos assim, não faça dieta, mude seus hábitos. Se tu mudares o teu dia a dia, se tu conseguires identificar o que está te colocando nesta ansiedade tão grande,
Tu falaste sobre o exercício físico, não é? Tem muitos pacientes que não têm tempo, não têm tempo. Eu sempre gosto de dizer que o tempo é uma questão de prioridade. Aquilo que é importante, tu paras e tu vais realmente achar tempo. Agora, se tu acha que não é tão importante, tu coloca outras coisas na tua vida. Eu sempre gosto de dar exemplos práticos. Então, tu vais de carro para o trabalho, deixa um pouco mais longe, caminha um pouco mais, trabalha no edifício, se puder ir de escada, pode ir de escada? Não, mas nós estamos sempre correndo atrás de alguma coisa. Eu acho que esse é o problema do século XXI. O século XXI está sendo conhecido como o século do estresse. Está todo mundo correndo, está todo mundo estressado. Baixa a bola, diminui a tua correria. Então, quando tu consegues fazer isso, tu vais diminuir a tua ansiedade, tu vais conseguir mudar os teus hábitos. Então, eu acho interessante para os pacientes que nos procuram lá no Cevisa, porque eles dão... Por uma semana eles param. Alguns, principalmente casos de depressão e casos de obesidade, uma semana não é nada. É no mínimo 15 dias. 2 semanas a 3 semanas. Para poder ver um resultado mais satisfatório. Principalmente os casos de depressão. E os pacientes com obesidade, nós não vamos conseguir colocar um hábito naquele paciente só na dieta, no detox, no exercício. Lá tem o profissional cuidando, tem academia, tem levanta de mesa, tem todo um programa rodando. Então é mais fácil. Agora, quando tu saíres daqui, tu vais lá para tua casa, como tu vais continuar lá? Então eu acho que na nossa vida é tudo uma questão de hábitos. Nós devemos mudar os nossos hábitos. Então tu perguntaste para a Cris a respeito de medicamento, de tratamento. Então eu acho que nós trabalhamos em equipe. Então, é importante o médico fazer o seu trabalho, é importante o psicólogo fazer o seu trabalho, mas o mais importante é o próprio paciente dizer, está na hora de eu parar, eu quero mudar. Porque está escrito na Bíblia, faça a tua parte e eu te ajudarei. Então, Deus vai nos ajudar. E eu falo muito isso lá no Cevisa, porque nós recebemos pacientes de várias religiões. Então, quem sabe o telespectador pode estar pensando, lá é um centro de vida saudável da igreja. Sim, mas nós recebemos pessoas de outras religiões também. Claro. E é muito importante, eu sempre digo assim, procure a Deus da forma que tu conhece. Tu podes orar, tu podes meditar, tu podes rezar. Então, nós precisamos da ajuda de Deus para poder mudar esses hábitos que, quem sabe, veio lá do passado. Quem sabe a minha mãe me educou de uma forma errada, quando eu era pequena, comendo de tudo, uma alimentação rica em carboidratos, em doces. Hoje em dia, nós vemos as crianças, infelizmente no Brasil, está crescendo o problema de obesidade infantil. Por quê? Porque são problemas, muitas vezes pais estão fazendo coisas erradas. Então, eu digo agora, para nós que já estamos numa fase adulta, adolescentes, jovens, nós podemos fazer o quê? As nossas escolhas. Eu gostei muito quando tu falaste no começo do programa. A nossa vida é feita de escolhas. Então, escolhe, tu queres ter uma vida saudável, mude aquilo que está atrapalhando a tua vida. Agora, se tu não queres e acha que isso não tem problema, continua do mesmo jeito. Mas eu fico triste quando um paciente muda porque tem um diagnóstico feio na mão. Tu vais ao médico, aí o médico diz que tu tá com esse diagnóstico, aí tu mudas completamente a tua vida. Por quê? Porque tu não tens qualidade mais de vida, aí tu tens que mudar. Então vamos trabalhar com prevenção. Eu acho que agora, no tempo onde nós estamos vivendo, nós temos que trabalhar com a prevenção. Se nós não prevenirmos, nós vamos teremos mais chance de ter uma vida mais saudável. Nós e a nossa família, as pessoas que a gente ama. Então, parabéns realmente pelo teu programa. Eu acho que deve cada vez falar mais a respeito de saúde, porque uma família que cuida da saúde, uns dos outros, dos filhos, nós vamos viver com mais qualidade. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Sem dúvida, Cláudia, muito obrigada, viu? Por ter saído do seu consultório e ter vindo a este. E você também, Cristiane, que saiu do consultório da mesma forma e veio aqui com a gente contribuir. Deus te abençoe, viu? A nós, amém. Amém. Obrigada a você também pela parceria, pela audiência, por ficar com a gente. E eu acredito que nós podemos justamente ir fazendo pequenas mudanças. Tem gente aqui trazendo questões que têm a ver com pensamentos perturbados, pensamentos que não permitem dormir. Já fizemos um programa sobre isso, especialmente também com o Dr. César Vasconcelos. E sempre há uma esperança, sempre há uma saída, sempre há um jeito novo. Esposa, a tua dificuldade está com o teu casamento, vocês estão passando por uma crise e você fica focada nessa crise, fica focada na presença ou não desse marido, nesse relacionamento. Experimenta amanhã, logo cedo, sair e fazer uma caminhada. Experimenta fazer uma atividade física amanhã. Deixa a crise um pouquinho aqui no canto e cuida do teu emocional, cuida do teu coração.
Marido, o que está difícil aí na tua casa? A ansiedade, você está enfrentando obesidade, insônia, todos nós. O que nós estamos enfrentando? A gente faz uma pequena mudança e pode vir um grande resultado, especialmente no seu modo de encarar a vida, de se relacionar com sua família. Considere o que foi dito neste e noutros programas, considere a vida. Deus nos deu a vida e Ele nos pedirá conta. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem, aqui no Consultório de Família. Amamos você.